Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e segundo dados da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no primeiro trimestre deste ano foram registradas na agência pouco mais de 2.300 reclamações sobre cancelamento unilateral de planos coletivos. O IDEC vem atuando fortemente pela regulação dos planos de saúde coletivo. Estes têm mais de 80% do mercado e são responsáveis por boa parte das reclamações sobre altos reajustes, além de uma onda de denúncias de cancelamentos de contratos de forma unilateral pelas empresas. Sobre as ações do IDEC e sobre os direitos do consumidor de planos de saúde coletivos, vamos conversar hoje com a Marina Paulelli. Ela é advogada do Programa de Saúde do IDEC. Ela já está aqui com a gente de forma online. Marina, muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Acho que a gente tem muita coisa para falar para o consumidor, não? Oi, Ângela, obrigada por me passar a palavra. Temos bastante coisa para falar, sim. A gente viu aí logo na abertura que eu falei de acordo com a ANS, com dados da ANS, houve um aumento significativo do número de reclamações sobre cancelamento unilaterais. O que tem motivado esses cancelamentos e quais são os direitos do consumidor diante dessa situação? Ângela, não só na ANS esse número de reclamações cresceu, mas também em outras instituições. No IDEC, a gente consegue enxergar, a partir dos atendimentos e das reclamações que chegam até o Instituto, que problemas relacionados a contratos foram bastante significativos no ano passado. E problemas de contratos envolvem cancelamentos. A Fundação Procon de São Paulo também indicou que esse problema relacionado a cancelamentos nos planos de saúde também foi significativo na instituição. E, via de regra, o que a gente percebe a partir dos relatos dos consumidores dessas reclamações que são formalizadas é que o cancelamento não tem motivo, ou ao menos que a operadora, a empresa que é responsável pelo plano de saúde, não indica com clareza, de forma expressa, qual é a razão para aquele cancelamento. Então, isso é uma prática abusiva, é uma prática que está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. E tem algumas situações, algumas providências que o consumidor pode seguir para reclamar e para questionar desse cancelamento. O IDEC sempre estimula que a pessoa consumidora tente resolver o problema de forma direta com a operadora. Então, se ele não está passando por uma situação aflitiva, por um tratamento de saúde, por exemplo, se ele não tem certa urgência em que o plano seja reativado, o que não vale para todo consumidor, é muito importante que o consumidor entre em contato com a operadora, peça um esclarecimento, a justificativa para aquele cancelamento e peça a reativação do plano. Se o contato com a operadora não for frutífero, ou se a operadora não responder, ou der uma resposta evasiva, insuficiente, algo no sentido, é, o plano foi cancelado por razões de mercado, porque a operadora não viu mais interesse em manter esse contrato, que isso para o consumidor é algo muito prejudicial, ele pode levar essa reclamação adiante num órgão de defesa do consumidor, como o Procon, ou formalizar uma reclamação na plataforma consumidor.gov. É importante lembrar, Ângela, que no caso de tratamento em curso, ou seja, se o plano de saúde for cancelado quando o consumidor estiver em meio a um tratamento de saúde, por exemplo, uma quimioterapia, com a cirurgia agendada, algo que necessite de uma presença contínua do consumidor no plano e certa frequência de uso, a Justiça tem um entendimento muito favorável ao consumidor e ela já indicou que os planos não podem cancelar os planos nessas situações. Ou seja, se o consumidor está fazendo o tratamento em curso, o cancelamento é vedado. E se esse for o caso do consumidor, ele deve entrar em contato com a operadora, indicar que esse entendimento da Justiça existe e pedir a reativação do plano. Se não der certo, o que a gente espera é que o contato com a operadora realmente dê frutos, né, que seja um contato positivo. Em último caso, o consumidor pode acionar o Poder Judiciário para fazer a reativação do seu plano, para o Mas aí plano ser retomado.
Mas aí até ter essa resposta do judiciário, até ele entrar no judiciário, ele simplesmente parou o tratamento que às vezes ele nem pode ter parado. Como que fica essa situação? Existe uma forma de ser mais rápido esse processo? Me parece não, tenho certeza, a justiça dá liminar rápido, né? Para a continuidade, mas é um processo, e todo processo ele tem um tempo para se tornar eficaz, não? Claro, essas situações, mesmo se o consumidor não estiver com tratamento em curso, é aflitiva por si só, né? Porque o consumidor Hum. paga o plano pontualmente, tem a expectativa de que ele vai conseguir usar quando precisar, e de repente ele é surpreendido com esse aviso. Esse aviso já assusta. Mas em casos assim mais aflitivos, por exemplo, que o consumidor não pode esperar, o consumidor pode fazer um pedido de urgência. E pela lei processual, os pedidos de urgência, eles têm que ser analisados antes de outros processos. Então, aí tem uma certa organização do Poder Judiciário para atender esse pedido com prioridade. Então, varia muito de caso a caso, Tá, mas ainda assim é um direito do consumidor. Ele, tá. ele não deve de questionar isso, deixar de questionar. Ele ainda teria, então, uma outra condição, quer dizer, os planos de saúde são obrigados a avisar com antecedência que aquele plano vai ser cancelado, e qual é o prazo de antecedência? Aí que tá, Ângela, isso é um problema. Por exemplo, os planos individuais, eles têm uma regra muito clara na lei de planos de saúde que eles não podem ser cancelados de forma unilateral. Então, o que a gente está enxergando agora, a partir dessas denúncias e dos relatos das pessoas consumidoras, é que os planos que têm sido cancelados em sua maior parte são os planos coletivos. Sim, E o prazo para aviso de cancelamento e esse aviso com antecedência está previsto no contrato, mas, via de regra, esse prazo é de 60 dias. Então, ou seja, o consumidor ele tem que ser avisado com 60 dias de antecedência antes do contrato ser extinto. Mas a gente ainda recebe relatos assim, até mais preocupantes e situações muito diversas. A gente já recebeu avisos no IDEC de que os planos foram cancelados dentro de 7 dias de antecedência, que o consumidor atrasou o pagamento da mensalidade por um curtíssimo período de tempo e o plano dele foi suspenso. Então, são situações muito variadas. E eu falei que também essa resposta depende pelo seguinte: a justiça, e nesse caso a Justiça do Rio de Janeiro, já considerou que essa regra que permite o cancelamento e esse aviso com 60 dias de antecedência é abusivo e ilegal. Então, a norma da ANS que permite esse cancelamento e esse aviso foi considerada ilegal pela Justiça. Ou seja, as operadoras não deveriam ter essa prática mais de cancelar os planos coletivos dessa forma. tá. E aí, como que ela pode cancelar, então, diante dessa decisão do Rio de Janeiro? As operadoras não deveriam cancelar esses contratos. Então, Ah, as operadoras não deveriam cancelar, e o IDEC entende que esses cancelamentos, essas notícias que têm ganhado destaque nos últimos tempos, revelam uma prática abusiva das operadoras. Elas estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. nesse caso de planos de saúde coletivo, elas estão em desacordo com o Código, não com a Lei 9.656, porque eles não são regidos pela Lei 9.656, né? Os planos coletivos são regidos pela Lei de Planos de Saúde, né? A lei vale para todos os planos. A grande questão é que a Lei de Planos de Saúde não avança em certas questões para os planos coletivos, como ela é tão protetiva para os planos individuais. Então, por exemplo, a Lei de Planos de Saúde é expressa quando ela fala que o cancelamento do plano individual é proibido e ele só pode acontecer em duas situações: por fraude do consumidor ou se ele ficar inadimplente. Mas, no caso de inadimplência, essa inadimplência tem que ser por um período de 60 dias, e aí o consumidor tem que ser avisado antes. E ele tem que ser avisado, ele pode tentar pagar, enfim, é uma situação um pouco mais assim, já tem um procedimento mais expresso.
No caso dos planos coletivos, não tem algo assim tão claro, tão organizado na lei de planos de saúde. Mas, de todo modo, o Código de Defesa do Consumidor já se aplica aos planos coletivos também. E uma das atuações do IDEC, que o IDEC considera prioritárias há bastante tempo, essa é uma pauta muito cara ao Instituto, é que a regulação dos planos coletivos precisa avançar. Sobretudo nesse aspecto, o IDEC já realizou reuniões com a ANS, nós enviamos ofícios em mais de uma ocasião, e inclusive nessa semana a gente enviou um ofício para a ANS pedindo uma audiência pública sobre o tema. O IDEC entende que é urgente que a ANS avance na regulação sobre o tema e faça uma regra expressa proibindo o cancelamento unilateral dos planos de saúde coletivos. Mas isso já há tempo, né? Bota anos, né, sendo discutido isso. A gente ainda vai ter que esperar, acredito, mais tempo, né? Ainda não é uma coisa que está aí na boca do forno para sair, não, né? Olha, não temos previsão, de quando isso pode acontecer. Por enquanto, ainda não recebemos a resposta da ANS, mas a gente tem feito essa pressão e essa articulação com a agência, ao menos desde o final de 2022. O IDEC, na realidade, defende a regulação dos planos coletivos há muito tempo, basicamente desde a edição da Lei de Planos de Saúde, mas principalmente nos últimos anos, em que a gente percebe como ficou assimétrica, como ficou distante a relação e a proximidade entre os planos de saúde individuais e os planos coletivos, o IDEC, enfim, tem feito isso uma pauta de destaque. Então, a gente já enviou, por exemplo, cartas em conjunto com outras instituições de defesa do consumidor, pedindo o avanço dessa regulação. A gente enviou ofício para a ANS essa semana e também a gente participou de uma audiência pública nessa quarta-feira na Câmara dos Deputados sobre o assunto. Então, embora a gente ainda não tenha uma resposta, não tenha um prazo específico para quando isso vai acontecer, a gente tem impressionado para que isso aconteça logo. Pelo que eu entendi de tudo que você falou até agora, o cancelamento unilateral dos contratos coletivos é uma prática legal, embora sendo contestada por um monte de. Mas ela não tem nada de ilegal aí, ou é impressão minha isso, uma interpretação errada minha. Não, o IDEC entende que o cancelamento unilateral dos planos coletivos é uma prática ilegal. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo específico que fala sobre o que é considerado uma prática abusiva. E dentre essas práticas abusivas consta uma determinação de que a prática abusiva alterar unilateralmente um contrato. Então, o Tá. cancelamento entra nesse aspecto. A Uhum. grande questão é que as regras da ANS que regulam os contratos de planos coletivos não tem nada muito expresso nesse sentido, né? Então, as operadoras consideram que essa prática de extinguir os contratos é regular com base nas regras da ANS. Agora, quem teve o seu plano cancelado, o plano coletivo cancelado de forma unilateral, ele tem direito à portabilidade? É possível, sim, fazer a portabilidade, porque quando o consumidor recebe o aviso de que o plano dele vai ser cancelado, a operadora tem que dar um prazo sim para ele, ao menos conseguir ir para outro plano, né? Então, e o plano não pode ser cancelado de imediato, senão o consumidor fica completamente desamparado. Então, o consumidor consegue aproveitar todo o tempo que ele já está naquele plano específico e levar as carências para um plano novo. Mas isso pode não ser tão interessante dependendo do caso do consumidor. Se ele estiver fazendo um tratamento, por exemplo, talvez a portabilidade seja uma providência muito burocrática para ele. Então, o ideal é que ele tente continuar no mesmo plano, mas aí é uma avaliação caso a caso. Tá. E aí pode acontecer também de que o novo plano que ele está pretendendo ir, né, po- portar a seu plano de saúde, já olhe com uma forma diferente, porque sabe que o outro plano está cancelando. E por que que o outro plano está cancelando? Isso pode criar uma certa resistência de novos planos, de outros planos, aceitar ele como pode, né?
Na verdade, isso não deve acontecer. Os planos, em caso Ah, de portabilidade de carências, os planos de destino, ou seja, os planos para os quais os consumidores querem ir, eles não podem adotar condutas discriminatórias. Então, por exemplo, se a pessoa é idosa, se a pessoa já tem uma doença pré-existente, ou seja, uma doença diagnosticada, que a pessoa saiba que tem, porque ela conversou com um médico, o plano não pode frear a entrada dela, né? E porque isso é uma conduta discriminatória. Então, em casos de uhum, portabilidade de carência, se o consumidor atende todos os requisitos para tanto, as operadoras não podem negar a entrada. Nesses casos, se o consumidor perceber que ele sofreu alguma discriminação, se ele não conseguiu fazer a portabilidade de carências, ele deve fazer uma denúncia na ANS. tá. E a gente fala sempre sobre tudo isso, você escreva aí sobre relações de consumo e sobre direito do consumidor de plano de saúde há tanto tempo, mas sempre me dá uma aflição muito grande que a gente fala que a coisa funciona assim, tem que funcionar assado, tem que se... Mas aí o consumidor, na hora que é a vez dele, que acontece alguma coisa, ele acaba se cansando, porque ele tem que procurar tanta gente, ele tem que buscar tantas formas de fazer prevalecer os direitos dele, que ele acaba desistindo, né? Isso a gente vê constantemente isso. Não é nada prático, é tudo muito burocrático. Como que a gente... Existe alguma esperança da gente mudar isso? Por exemplo, agora tem muitas pessoas reclamando, denunciando que quem é portador de TEA está tendo os planos cancelados, né? Unilateralmente pelos planos de saúde. É uma coisa, né, difícil para o consumidor, ele nunca tem uma facilidade para resolver com rapidez as questões dele. E tratando de saúde é pior ainda, né? Sim. Nós, Ângela, temos que ser muito solidários com essas situações e com essas pessoas. É, São situações muito aflitivas. Sabemos o quanto é desgastante quando isso acontece, porque, via de regra, esses cancelamentos coincidem com momentos muito delicados da vida de alguém. Mas o ideia é que, na qualidade de uma entidade de defesa do consumidor, tem que estimular e defender que as pessoas vão atrás e busquem os seus direitos de fato. Porque senão o mercado por si só já é bastante desigual. Existe um poder econômico muito grande no âmbito das operadoras de planos de saúde e de outros serviços de forma geral, né? E é muito difícil o consumidor fazer frente a isso sozinho. Uhum, Mas na medida em que ele insiste, em que ele questiona, em que ele conhece as regras e se informa sobre os seus direitos, eles ficam um pouco mais empoderados. E é muito importante que essas situações sejam denunciadas, sejam transparentes e que as pessoas reclamem, porque isso dá caldo para a mudança. Então, a gente consegue provocar esse tipo de mudança e de avanço na regulação justamente a partir do esforço individual das pessoas. E é trabalho de instituições como o IDEC, como o PROCON, de outros órgãos governamentais também, de colher esses relatos, representar essas pessoas e levar isso adiante. Então, mesmo que o momento pareça muito desesperançoso, muito aflitivo, a gente tem que insistir para fazer uma mudança, porque é uma questão de justiça e de equilíbrio. mas é uma questão de vida também, né? Recentemente, um leitor do Consumo em Pauta me mandou uma mensagem que me deixou muito apavorada, me deixou muito triste, que ele precisava, a filha dele precisava, uma criança de 6 anos, precisava passar por um procedimento cirúrgico urgentemente, era uma coisa assim de questões de rápida mesmo, caso contrário ela ia perder a perna dela, né? E o plano de saúde não estava autorizando a cirurgia. Mas não falava claramente. Ficava pedindo documentos. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando o que ele poderia fazer. Recomendei ele para o juizado especial, né, para tentar de uma forma rápida isso. No juizado especial começaram a pedir um monte de documento também. Quer dizer, ele falou assim, olha, por aí também não consegui. No fim, eu acabei indicando um advogado que fez as coisas para ele lá e ele conseguiu
Rapida. Aí a desculpa, a resposta da operadora de plano de saúde foi que não, a gente não estava postergando ou negando a cirurgia, a gente só precisava dos documentos. Quer dizer, essa burocracia que também temos, não só em governo, não só em setor público, mas também no setor privado, deixa o consumidor de uma forma. Quer dizer, deixa ele mais vulnerável ainda do que ele já é, né? Com certeza. Esse tipo de coisa realmente precisa ser aprimorada e eu espero que o seu ouvinte, que a filha do seu ouvinte agora estejam bem e que essa situação tenha sido superada. Mas, de fato, o atendimento e a relação do consumidor com as operadoras de planos de saúde precisa ser mais transparente, a comunicação precisa melhorar. Recentemente, o IDEC participou de uma consulta pública justamente sobre os canais de atendimento entre as operadoras e os consumidores. E nessa consulta, o IDEC enviou sugestões de como que isso pode melhorar. Então, em situações, por exemplo, de tratamento, de cobertura de procedimentos, uma das nossas sugestões é que, no caso da operadora entender que aquele procedimento não é coberto por alguma razão, isso tem que ser informado para o consumidor por escrito e num prazo super curto, para justamente o consumidor ter condições de questionar e tentar reverter isso o quanto antes. Mas, para além disso, nessas situações que dependem de documentos, é muito importante que as operadoras facilitem o contato com o consumidor, no sentido de que levem em consideração a idade do consumidor, não exigir que o envio de documentos seja feito só pelo celular, por exemplo, que é algo que é limitante para as pessoas mais idosas, que o consumidor consiga fazer isso de uma forma mais facilitada. E, além disso, nesses casos de cobertura, as operadoras são obrigadas a obedecer os prazos máximos de atendimento. Então, tem um limite, de tempo que a operadora tem que obedecer para dar uma resposta e também para permitir a realização da tecnologia de forma geral. Assim, pediria para você dar um resumo. Quais são os direitos do consumidor no cancelamento unilateral de um plano de saúde coletivo de uma forma rápida e breve para a gente encerrar? O consumidor que tem o seu plano coletivo cancelado tem o direito de ter o plano reativado. O IDEC entende que o cancelamento unilateral e sem justificativa de um plano de saúde é uma prática ilegal e abusiva de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o consumidor é surpreendido com um aviso de que o contrato dele vai ser extinto, vai ser cancelado, é muito importante que ele reclame na operadora de plano de saúde e solicite a reativação do seu plano. Isso com base no Código de Defesa do Consumidor. Se ele não conseguir sucesso, se ele não tiver uma resposta da operadora, em seguida ele pode levar o pleito dele, ele deve reclamar na ANS e também em algum órgão de proteção de defesa do consumidor. Por fim, vale o alerta: se o consumidor estiver em meio a um tratamento de saúde e for surpreendido com um aviso de cancelamento do seu plano, a Justiça entende que essa situação também é ilegal e é direito do consumidor permanecer no plano de saúde até a alta médica. Quem determina isso é o Superior Tribunal de Justiça. Ótimo. Marina, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que você trouxe. Eu sempre acreditei, eu como sou da área de jornalismo, que a informação é tão básica para a gente ter uma vida mais saudável, menos vulnerável, né? E para o consumidor, o próprio Código de Defesa do Consumidor trata disso também, né? Então, te agradeço Claro. muito por trazer essas informações para a gente e vamos divulgá-las o máximo que a gente puder. Eu que agradeço, Ângela, pela oportunidade, e o IDEC vai continuar lutando pelo avanço da regulação dos planos coletivos. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer também. Assim a gente termina mais uma edição do programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Marina Paulelli, ela é advogada do programa de saúde do IDEC, e o nosso tema foi sobre cancelamentos unilaterais dos planos de saúde coletivo. A gente volta na próxima semana. Até lá.